Tudo bem, pessoal? Bem-vindos a mais um vídeo da série Histórias do Oscar. Então hoje um vídeo sobre Oscar 1942, uma análise complementar agora voltada para o Oscar de melhor roteiro original para Mank e Orson Welles por Cidadão Kane. Vou deixar aqui no card e na descrição o vídeo que eu fiz sobre a campanha feita pelo William Randolph Hearst para descreditar o filme. Eu quis trazer esse conteúdo porque Mank, dirigido por David Fincher, ele acaba resgatando uma polêmica que já era dada como encerrada desde a década de 1970, seja no ambiente da crítica de cinema ou mesmo no meio acadêmico, só que costuma ter ainda alguns apoiadores. O Jack Fincher, que trabalhou no roteiro original de Mank na década de 1990, tentou produzir o filme e não conseguiu. Ele era um apoiador dessa linha da Pauline Kael de que o Orson Welles não merecia conquistar o Oscar de melhor roteiro porque ele não tinha trabalhado em torno de Cidadão Kane, que esse era um prêmio que deveria ser reservado para o Mank. E ficou aquela lenda urbana, o Oscar que o Orson Welles ganhou ele não merecia, etc, etc, etc. Então por isso que eu acho que até cabe um vídeo da série Histórias do Oscar, onde eu proponho discutir então sobre o roteiro de Cidadão Kane, sobre todas essas polêmicas. Como eu sempre faço, eu vou deixar as recomendações e as referências de leitura na descrição do vídeo, para quem gosta de pesquisar mais, para quem quer estudar mais sobre o tema. O que eu digo é o seguinte, que o professor Robert Carringer, ainda na década de 1970, ele publicou o artigo definitivo sobre a escrita do roteiro de Cidadão Kane. É um artigo que tem como base, inclusive, uma pesquisa feita nos materiais de arquivo da RKO. Então, você tem 7 revisões do roteiro de Cidadão Kane. A primeira, American, datada de 16 de abril de 1940. Se você for pegar o filme Mank, do David Fincher, e colocar para uma versão do roteiro, seria para essa primeira versão do roteiro, essa versão do roteiro que o Mank foi supervisionado pelo John Houseman no North Verde Ranch. Existiria argumento para dizer que se Cidadão Kane tivesse sido rodado a partir da primeira versão, essa versão chamada American, aí sim talvez o Mank teria os créditos de único roteirista, mas a partir da segunda revisão é que começam as grandes contribuições do Orson Welles. A partir da segunda revisão mesmo, Orson Welles tem uma participação definitiva, é uma participação inquestionável, na medida em que ele adiciona diálogos, retira diálogos e faz grandes mudanças em cenas também. Então acho que o David Fincher realmente não foi feliz ao transmitir para o espectador essa ideia de que o Orson Welles ele não teve grande participação ou que ele venceu o Oscar apenas porque foi carregado pelo Mank. Não existe espaço para esse tipo de argumento hoje em dia, é uma questão debatida, é uma questão que já não tem também apoiadores no meio acadêmico, por exemplo. E quem trouxe isso à tona na década de 70 ainda, então foi a Pauline Kael. Ela publica um ensaio chamado Raising Kane, que depois vira um livro na qual abusa da má-fé e distorce várias informações super relevantes da produção. Por exemplo, a Pauline Kael ela usa constantemente o John Houseman para atacar indiretamente o Orson Welles naquela noção, o Orson Welles apenas colocou o nome, quem fez tudo foi o Mank e o Mank não teve esse reconhecimento em vida como ele merecia. O fato é que o próprio John Houseman tem várias contradições nas suas memórias sobre Cidadão Kane. E por conta do impacto dessa publicação da Pauline Kael, esse ensaio chegou como uma bomba, tanto para o pessoal da crítica de cinema quanto para o pessoal do meio acadêmico. E eu tenho certeza de falar o seguinte, esse foi o ensaio mais debatido e mais desconstruído também no meio de cinema dos Estados Unidos. Absolutamente todas as páginas escritas pela Pauline Kael viraram alvo de controvérsia e um dos biógrafos dela, o Brian Callow, que tem um livro muito interessante, diz que ela perdeu muita credibilidade por conta desse ensaio, por conta dessa manipulação de informações de forma, no mínimo, questionável, que eu considero de má fé. A visão que fica hoje em dia é que a Pauline Kael queria, além de atacar o Orson Welles, atacar também toda a ideia da teoria dos autores, que tinha sido muito prestigiada na época pelo Andrew Sarris, que levava em conta também estudos da França sobre a política dos autores. Isso tudo está referenciado na descrição também para quem quiser ler mais sobre. Em suma, não tem como hoje você sustentar que o Orson Welles não teve participação no roteiro de Cidadão Kane. Eu fico muito frustrado que o David Fincher ele acaba discutindo em seu filme notícias falsas, o impacto delas, inclusive em uma importante eleição para governador da Califórnia, ao mesmo tempo que transmite isso quase que como uma verdade, também uma verdade oculta, uma verdade dos bastidores, de que o Mank fez tudo e o Orson Welles apenas telefonava e queria colocar o seu nome a todo custo, né? Então eu acho que esse vídeo é importante também para dar um outro lado e para falar sobre a história real. Falei no vídeo anterior sobre a grande campanha do Randolph Hearst contra Cidadão Kane e também da importância dos extras de Hollywood para a votação do Oscar 1942.
Se teve um sindicato que, em meio a todos os problemas, acabou dando suporte tanto para o Wells quanto para o Mank, foi o Sindicato dos Roteiristas, que acabou abraçando a produção. Inclusive ofereceram apoio jurídico em um período onde até se discutia se a RKO iria lançar o filme nos cinemas ou não. Enfim, foram várias controvérsias nessa época entre o final de 1940 e começo de 1941. E volta e meia, discutindo sobre Cidadão Kane, o pessoal usa um argumento que é verdadeiro, inclusive, dizendo que o Orson Welles queria todos os créditos no roteiro de Cidadão Kane e que ele não iria também dar esses créditos por Mank. Verdade, mas vamos analisar como é que era o padrão da indústria na época. Na época de ouro, entre as décadas de 1930 e 1940, era extremamente normal que grandes diretores e grandes estúdios contratassem profissionais para revisar o roteiro, polir o roteiro, criar diálogos adicionais. Existe até um termo para definir esses profissionais, são os chamados script doctors. Hoje em dia até o sindicato tem uma regra que diz o seguinte: se a pessoa foi contratada como script doctor, só que trabalhou a ponto de participar de mais de 50% do roteiro final, ela tem que ter o crédito de roteirista. Não pode ser deixada de lado, não pode ter seu nome ocultado. Mas no período de Cidadão Kane isso não existia, era extremamente comum. Esse contrato, o roteirista trabalhava 1, 2, 3 semanas, quem sabe, revisava os diálogos, revisava a história, fazia um polimento na história, recebia uma quantia X e ia para casa sem os créditos. E aqui vem um ponto importante. Quando o Mank assinou contrato com Orson Welles, ele sabia disso. O Orson Welles colocou uma cláusula que dizia o seguinte: que ele faria esse período de 4 semanas, a princípio, de trabalho em torno do roteiro de Cidadão Kane, só que ele não teria o reconhecimento, ele não teria os créditos. A princípio, o Mank aceitou, porque já tinha feito isso muito na década de 30 também. Inclusive, um fato pouco discutido é que o Mank foi contratado para ser o script doctor de O Mágico de Oz. Inclusive, a revisão dele foi tão boa que acabou trabalhando em mais cenas do que ele deveria. Ainda assim, ele não teve crédito. O advogado do Welles na época, o Arnold Weisberger, ele fazia esses contratos e o do Mank era um contrato muito alto, inclusive. $1.000 por semana de trabalho. Hoje, se você corrige pela inflação, dá $18.000 por semana, que é um valor extremamente alto. Quando o Mank e o Orson Welles entregassem a versão final, o Mank ainda teria direito a um bônus de mais $5.000, corrigido pela inflação, dá cerca de $90.000 atuais. Sem dúvida alguma, um ótimo pagamento, muito acima do padrão da própria época, inclusive, mas como até o David Fincher mostra bem, o Mank tinha problemas com jogos, o Mank tinha problemas com apostas e, claro, com as bebidas. Aí o pessoal até fala, poxa, o Orson Welles queria fazer uma grande sacanagem com o Mank, ele não queria dar os créditos pro Mank. Mas, gente, esse era o padrão da indústria, então a gente não pode ser anacrônico. Aqui, infelizmente, isso ocorria e, infelizmente, isso ocorre ainda hoje mesmo com as regras do sindicato. O próprio Orson Welles tinha uma polêmica parecida porque ele não deu os créditos do roteiro de A Guerra dos Mundos para o Howard Koch, que só conseguiu depois na década de 50, e aí tem questão dos royalties também, quem tinha escrito, etc. O fato é que quando as rodagens de Cidadão Kane terminaram, o Orson Welles começou a participar de entrevistas e ele começou a promover o filme nos jornais. Então ele foi para a coluna da Louella Parsons falar que seria um filme extremamente importante. E os jornais destacam o seguinte: esse gênio, Orson Welles, que é diretor, produtor, protagonista e autor de Cidadão Kane. Quando o Mank lê essa matéria, aí ele fica muito chateado, porque o Orson Welles dizia que tinha trabalhado muito no roteiro de Cidadão Kane, mas sequer fez uma menção ao nome do Mank. Isso deixou ele muito chateado. Então, depois, em setembro de 1940, o Mank ele decide ir atrás dos seus direitos. Ele sabia do contrato, ele sabia dos problemas que ele enfrentaria na justiça, mas ele vai pro sindicato. Ele vai no sindicato dos roteiristas e ele pede para que o nome dele seja adicionado em Cidadão Kane. É difícil falar com certeza o que ocorreu entre setembro de 1940 e janeiro de 1941, porque a principal fonte é o John Houseman. E o John Houseman, como eu falei, ele uma hora criticava muito o Orson Welles e outra hora chamava o Orson Welles de gênio. Então você tem que saber calibrar os períodos da vida do John Houseman. Mas ele diz que o Mank teve acesso em setembro de 1940 a Cidadão Kane, que ele viu algumas cenas, ele achou algumas tomadas brilhantes, só que ele achou a história extremamente complicada. Ele acreditava que algumas mudanças feitas de última hora pelo Orson Welles acabariam comprometendo o ritmo do filme e a compreensão. E um fato também é que, a princípio, o Orson Welles rejeitou dar os créditos para o Mank,
Quando começa a polêmica em torno do William Randolph Hearst, que aí você tem os problemas com ele, tem problemas com a RKO, o Orson Welles já não sabe se ele conseguiria lançar o filme nos cinemas ou não, ele decide abrir mão. O caso iria parar na justiça porque o Mank queria créditos totais e isso poderia comprometer também o próprio marketing do filme. Qual é a decisão feita? Mank acabou tendo os créditos em janeiro de 1941. E aí vem a história, né, que o Orson Welles falou, bom, se o Mank vai ter o crédito de roteirista, eu vou colocar ele na frente, eu vou dar primeiro crédito pro Mank, que trabalhou bastante na história e que foi responsável por toda a base. E eu falo pra você, se qualquer outro autor tivesse escrito o ensaio Raising Cain, ele seria totalmente descreditado e ele não conseguiria mais emprego. Como foi a Pauline Kael? O ensaio, ele acabou sendo descreditado, ele acabou sendo desconstruído, mas ficou aquela coisa, poxa, será que não é verdade? Será que não tem uma ponta de verdade em tudo que a Pauline Kael falou? E isso acabou afetando vários autores. Quando Anthony Holden escreve seu livro sobre o Oscar, ele acaba comprando a teoria da Pauline Kael, como tantos outros autores desde então, como o próprio Jack Fincher e agora também parcialmente com o David Fincher em Mank. O Anthony Holden dizia, bom, o Orson Welles ganhou o Oscar, mas quem teve todo o trabalho duro foi o Mank. Mas assim, entre setembro de 1940 e janeiro de 1941, tivemos várias ameaças então de processos do Mank falando que ele iria contar todos os problemas que ele teve com Orson Welles, ele iria colocar tudo na imprensa, ele iria chamar Louella Parsons. Só que isso tudo é relembrado através de memórias de pessoas, especialmente do John Houseman. Isso não chega a ser um escândalo midiático propriamente dito, até porque a princípio o Welles e o Mank eles tinham planejado em uma longa colaboração, o que acabou não ocorrendo porque o Mank ficou muito chateado. Ele sentiu que se ele não pressionasse o Welles, se ele não fosse ao sindicato, e provavelmente ele não teria crédito algum. Por isso que até o final da sua vida o Mank ele odiava o Welles. Pro Oscar 42, com um julgamento técnico, já que os extras não participavam, e os extras eu lembro naquele período eram as pessoas que eram totalmente direcionadas por lobby, né? Com isso, o Cidadão Kane acabou vencendo o Oscar de melhor roteiro original, prêmio para o Mank, prêmio para o Orson Welles, e de fato era a estatueta que o filme poderia conseguir. O Richard Carles, que foi crítico de cinema e editor de cinema também da revista Time, ele diz que o Mank ele sonhou com um discurso que ele dizia que ele aceitaria o Oscar na ausência do Orson Welles porque o roteiro de Cidadão Kane foi escrito na ausência de Orson Welles. O David Fincher ele acaba aproveitando essa passagem, mas eu ressalto que isso não ocorreu na vida real. Além disso, fora essa citação isolada na revista Time de 1996, não existe qualquer outro documento ou pessoa que fale sobre esse possível discurso do Mank. E vocês podem perguntar qual foi a reação? Houve algum escândalo midiático entre Mank e Orson Welles na década de 1940? Não, na realidade, o que houve é que o Mank falava que ele não queria mais trabalhar com Orson Welles e não dava suas justificativas, né? Depois a gente veio a saber no futuro por conta dessas memórias do John Houseman. Os analistas de cinema da época, os jornalistas que trabalhavam na cobertura, tanto na revista Variety quanto para o Los Angeles Times, eles ficaram felizes com a vitória de Cidadão Kane muito mais pelo Mank, porque eles sabiam que era um profissional da indústria, que tinha um longo histórico de participações em filmes, inclusive um longo histórico de filmes que ele sequer tinha sido creditado, como eu falei que era o caso de O Mágico de Oz, e que teve esse reconhecimento. Era uma pessoa talentosa, mas que faltava muita ambição e uma pessoa que tinha graves problemas também de saúde, tinha graves problemas com o álcool. Tanto Mank quanto Orson Welles mereceram esse prêmio. Sem Mank não existiria base alguma para a história de American, que se tornou o Cidadão Kane graças ao Orson Welles. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Muito obrigado pela atenção, até mais e tchau!